Então, vamos iniciar. Se houver algum ruído aqui, o pessoal ainda está aqui, pode... A gente pode ficar mais um pouco. Pode ouvir alguma coisa. Espera aí. Então, vamos abrir em Apocalipse. Hoje é o capítulo de número 10. Nós paramos na sexta trombeta, falta tocar a sétima trombeta. Mas, antes da sétima trombeta, nós temos um interlúdio, que são 2 capítulos, 10 e 11. Como houve um interlúdio lá, antes do capítulo 7, que houve a visão do trono de Deus, depois, aliás, capítulo 4, a visão do trono de Deus, depois, no capítulo 7, houve também uma interrupção e uma visão dos santos, lá, vestidos de branco, com palmas nas mãos, lá no capítulo 7. Agora, a mesma coisa. Antes da sétima trombeta, então, é feito um interlúdio com esses 2 capítulos. Depois retorna o relato do juízo de Deus, claro, com muito mais força e com um aumento de flagelo no juízo. Mas vamos, então, ver esses 2 capítulos. Não vamos ver os 2 capítulos de uma vez, eu só vou ver o capítulo 10. Eles estão interligados num propósito. Então, capítulo 10 de Apocalipse diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de mim, como já o teu servo orou. Eu suplico que o Senhor me conceda graça, iluminação do teu Espírito, sabedoria que vem dos céus, para tratar da tua palavra, Senhor Deus, com discernimento do Espírito, e que o Senhor abençoe todos que vão ouvir e que seja, de fato, uma bênção. Tua palavra, Senhor, caia de forma suave, como chuva serôdia sobre a nosso coração.
para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, esse interlúdio aqui que acontece é uma pausa nos julgamentos para que alguma coisa seja considerada. Nós devemos, então, olhar isso como o prelúdio da 7ª trombeta. Eu queria também titular isto como uma santa convocação missionária para a obra da evangelização. Porque nós vimos já que o Apocalipse não é cronologicamente como se lê um livro, ele retorna, ele sempre volta. Então, nós estamos retornando aqui ao 1º século, quando Cristo foi assunto aos céus. Então, ele faz dá uma visão ao apóstolo, que é uma visão poderosíssima, extraordinária, que está dentro dos propósitos e dos planos de Deus. Ele vê um anjo forte. Bom, no Apocalipse, os anjos são sempre anjos, ministros de Deus, como diz Hebreus 1,14, espíritos ministradores da parte de Deus, para assistir aqueles que hão de herdar a salvação. E é assim que são os anjos, em geral. Mas nós já tivemos a oportunidade de ver que, em alguns momentos, Cristo é apresentado como um anjo. Então, quando é assim, sempre tem expressões que vão além do que simplesmente falar de um anjo. Ou uma voz muito forte, ou um anjo forte, e as características que são apresentadas são características mesmo divinas. Então, lembra do capítulo 8, quando nós falamos do anjo que ficava junto ao altar de incenso e que tomava as orações dos santos nas suas mãos e juntava com as orações dele, né, com o incenso dele, para apresentar a Deus, o Pai. Então, nós identificamos este anjo como Cristo por causa do seu mundo sacerdotal. Quer dizer, ele é quem está junto ao altar de incenso, é ele quem intercede por nós, é ele quem faz orações, é ele que tem o incenso que mistura com o nosso incenso para apresentar, é ele que aperfeiçoa e purifica as nossas orações para que elas cheguem ao Pai. Então, nós identificamos aquele anjo como o Senhor Jesus Cristo. Então, há muita dificuldade por parte dos comentaristas de identificar este anjo como Cristo, porque não acontece noutra parte do Apocalipse anjo como Cristo. No entanto, eu quero admitir que essa é uma descrição que casa perfeitamente com uma descrição que o próprio apóstolo João teve no capítulo 1 a respeito de Cristo, a visão que ele teve de Cristo, né? Tem tudo a ver com essa visão, com as partes dessa visão. Nós podemos só delinear aqui algumas coisas para a gente perceber. Ele vem envolto em nuvens. Essa nuvem aqui, ela significa juízo. Ela sempre Cristo vem nas nuvens. Ele envolve juízo que pertence a ele, que ele vai executar. Ele vem envolto às nuvens. É um anjo forte. Quer dizer, esse anjo forte mostra que é alguma coisa muito especial, descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima. Ora, o arco-íris é o selo, né, que foi dado da aliança, do pacto, significa misericórdia, e está como um halo na cabeça deste anjo forte. Então, Cristo é a própria representação da misericórdia divina, né? Cristo, na sua própria
manifestação como mediador, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é o anúncio da salvação. E o arco-íris é a esperança. O arco-íris estava lá no capítulo 4, no trono de Deus. Então, está ligada a ele, ao Senhor Deus. Então, é Cristo quem é apresentado como o ministro da misericórdia, da esperança, da salvação que o arco-íris representa, né? Daí a gente tem o rosto como um sol. Quer dizer, é exatamente a descrição que João faz no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 16. Ele descreve aquele que ele viu entre os catiçais, né? Era um como o filho do homem, e cujo rosto era como o sol na sua força. Então, é uma representação mesmo de Cristo, esse sol, o rosto como o sol na sua força. Pernas como colunas de fogo. Estas pernas como coluna de fogo estão ligadas aos pés polidos como de bronze, né? Também as colunas de fogo, elas nos reportam lá para o Êxodo, né? Quando aquela coluna de fogo protegia o povo de Israel. Então, essas pernas como colunas de fogo tem a ver com as colunas de fogo lá, que era Cristo, que de fato era representado ali nessa figura no Antigo Testamento, né? E ele pisava com uma perna a terra, o mar, com a outra a terra. Essa era uma figura gigante que pisava terra e mar. Então, é um símbolo da soberania de Cristo, reivindicando o seu poder sobre a criação, né? Na terra, no mar, envolvendo o globo todo. Mais um passo, os quadrantes da terra, ele reivindica, né? Isso é muito importante para nós hoje, que você vê na escola, em todo lugar, na filosofia, esse pessoal não quer reconhecer que Deus é o Criador. Está ensinando evolucionismo tranquilamente, como algo absolutamente asseguro, ciência provada, e é mentira, né? E você veja que agora existe essa proposta do design inteligente que propõe um criador inteligente, como ciência, inclusive com propostas científicas com relação a ter que sido criado. É muito interessante, se puder pesquisar sobre isso, essa proposta científica criacionista chamada design inteligente. Já tem aqui no Brasil um presidente que está fazendo já um trabalho extraordinário, né? Tem livros já publicados. A proposta não é dizer que é Deus de Israel o Criador. Claro que o presidente é Marcos Perim, eu conheço assim, de assistir os vídeos e tudo, mas eles fazem questão de não dizer que é o Deus da Bíblia, porque é uma estratégia mesmo, né? A proposta é dizer um ser inteligente e provar cientificamente isso através de várias propostas. É interessante. Mas aqui está Cristo reivindicando como Criador, Senhor da criação, colocando os seus pés no mar e na terra. É meu, seu domínio soberano, né? Nesta visão bendita, extraordinária, colossal, que João tem e relata na palavra de Deus. Muito bem. Então, ele bradou com grande voz, verso 3, como ruge um leão. Essa é uma figura muito conhecida, o Velho Testamento já fala do leão de Judá, e mesmo nas Escrituras, né?
e o seu rugido é um rugido de rei, é um brado que toda a terra ouve, né? Por causa da sua fúria como leão da tribo de Judá, designado para também ser juiz de vivos e mortos. Então, o leão, o rugir como leão, um anjo rugir como leão, tem que ser um anjo, ou pelo menos uma representação, como se fosse uma representação real, quando a gente fala embaixador, né? Eu estou aqui representando o rei. Mas eu prefiro entender que esse anjo é o próprio Senhor Jesus, que se revela a João nesse interlúdio. E a pintura é assim, tão colossal, tão extraordinária, tão gloriosa, porque aquilo que ele vai recomendar, ordenar, reivindicar, é glorioso, é extraordinário, é imperioso. E nós temos que nos curvar diante dele, do Senhor dos céus, da terra e do mar, Senhor Jesus Cristo. Então, continua dizendo que logo que ele, então, faz essa manifestação e fala forte, ruge, logo que falaram os 7 trovões, então, assim, logo o que aconteceu? E quando bradou, é o verso número 3, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, houve uma manifestação poderosa de uma voz como de trovão, que já aconteceu. Os discípulos ouviram um trovão, era Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E outros disseram, não, foi um trovão. Então, esses 7 trovões foi uma voz de Deus. E João entendeu, achou que era a revelação de Deus e ia escrever. Mas, então, o que aconteceu? Quando ele ia escrever o que ele ouviu por esse trovão, ou esses 7 trovões, ele ouviu, então, uma voz que dizia, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Bom, o que foi que esses 7 trovões falaram? E que não foi permitido que João escrevesse. E por que está aqui, então? Não é? Qual a razão? Esses são os mistérios da palavra de Deus. Eu acho eles são tão importantes, porque Deus é Deus, e Deus é mistério. Não são todas as coisas manipuláveis por nós, os homens. Deus faz isto mesmo, para que a gente tome o nosso lugar. E sempre que vai considerar as coisas de Deus com o pé atrás e sabendo, não sabemos tudo, não entendemos tudo. Há coisas ocultas que Deus não quis revelar. Nós sabemos. O apóstolo Paulo viu coisas que não é lícito contar aos mortais, né? Não contou. E, então, lá Deuteronômio 29, o famoso diz, as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, mas as ocultas não. E nós não temos que perscrutar, não temos direito algum de fazer qualquer conjectura, porque quando Deus nega a revelar, ele tem um propósito, e ele não quis revelar. Não escreva. E então não foi permitido que isso fosse revelado. 7 trovões. Certamente isso envolve juízos que Deus não quis revelar, mas que se efetivarão
dentre os outros que ele quis revelar e que estão aí diante de nós e dos nossos olhos, conforme lemos a palavra. Para mim, esse ato de negar, revelar, é um ato que demonstra a soberania de Deus. Mais uma vez, o livro todo envolve soberania. Cada capítulo tem soberania de Deus. A sua vontade soberana, que está acima de nós, né? E que, portanto, a nós cabe nos prostrar. É muito triste. Nessa questão escatológica, infelizmente, existe tanta especulação e muita gente que não é humilde o suficiente para dizer basta, até aqui vou, daqui não vou, porque não está revelado. Tem gente que não aceita isso. Aí tem gente marcando data da volta de Cristo, não sei o quê. Eu vi o Reverendo Hernandes falando sobre esse texto, e ele fala de um indivíduo lá nos Estados Unidos que escreveu um livro dizendo quais eram esses 7 trovões, que ele recebeu essa revelação de quais eram esses 7 trovões, e também as palavras que Paulo não foi lícito contar, ele também soube, teve uma revelação para escrever um livro sobre isso. Então, é um absurdo, quer dizer, é muito triste. Há uns 3 anos atrás, tinha um indivíduo nos Estados Unidos que marcou a data da volta de Cristo e ele foi um fracasso, Cristo não veio. Agora, recentemente. Eu acompanhei até o repórter, que quando não veio, no outro dia, bateu na porta dele, o repórter disse: qual é a sua declaração? Por que não veio? E ele, não sei o quê. Mas gente assim, que não se conforma, não se humilha para dizer não foi revelado. Cristo nem ele em carne sabia quando viria. Então, como nós queremos saber? Então, para mim, é soberania de Deus. Não foi revelado. Não escreva, pronto. Soberania de Deus. Mas aí o anjo, que para mim é Cristo, esta figura tão extraordinária, agora fica de pé. E há um ato solene de juramento. Veja, diz assim: então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita, como fazem lá os presidentes dos Estados Unidos, com uma mão na Bíblia, a direita assim, né? Forma de juramento público. Então, aqui está, ele levanta a mão. Eu penso assim: Cristo, esta figura gloriosa, extraordinária, levanta a mão e jura, a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, certamente o Pai, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E ele mesmo participou desta criação, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Com mão direita, levada aos céus, num momento solene, diante do apóstolo, que representa a igreja. Então, ele faz isso diante da igreja, sua noiva amada, e diz: já não haverá demora. Já não haverá demora. Este é o momento que os teólogos determinam como o momento escatológico inaugural. Quer dizer, foi inaugurado os últimos dias. Então, isso coincide exatamente quando Cristo foi assunto aos céus. E ele, então, faz este juramento diante de João e estabelece que foram inaugurados os últimos dias. É o chamado já e ainda não. Está já inaugurado. Começaram os últimos dias e não vai ter demora.
Bom, a gente diz, mas não, demora, já passaram 2000 anos, né? Na nossa sensação cronológica humana, carnal. Né? No entanto, esta aparente demora na nossa sensação, naquilo que nós experimentamos, tem um propósito e está revelado. Aqui é. Esquisito. Então, essa demora, ela é significativa. Para Deus não há demora, mas para nós há demora. Mas veja o que é dito lá na segunda epístola do apóstolo Pedro sobre essa demora, que a gente tem que, claro, ver pelas escrituras isto, né? Então, o pessoal começa a reclamar, dizendo, verso 4 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. E esse verso 9 é lindo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aí a gente vê que, de fato, essa demora é uma demora da graça, é uma demora da misericórdia, do amor. É Deus fazendo com que haja oportunidade de arrependimento, de que muitos creiam e sejam salvos. Não devemos esquecer que nós estamos no prelúdio da 7ª trombeta, que é horrível, terrível, e faz parte mesmo do juízo final, e que não há mais qualquer condição de arrependimento. Então, ele está dando oportunidade. Foi feito já o juramento, não vai passar. Os propósitos de Deus vão se cumprir precisamente como ele ordenou e decretou antes da fundação do mundo. O livro que Cristo tirou os selos é o livro dos decretos e dos planos, do juízo de Deus nessa dispensação, que não vão falhar. Mas a gente tem que ver, no meio deste juízo tão terrível, a graça, a misericórdia, a oportunidade que Deus dá e concede. E então, verso 7 diz, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Ele está se referindo aqui a uma profecia de Daniel, falando das últimas coisas, do mistério que seria revelado nos últimos dias com relação aos juízos de Deus, que se cumprirão de forma terrível sobre os ímpios, sobre os inimigos de Deus, da igreja, sobre os perseguidores, envolvendo o anticristo, né, que é parte deste mistério terrível que vai se manifestar nessa última metade da semana que nós já estamos. Se você estudar agora as semanas de Daniel, você vai entender que elas se cumpriram
as 69 semanas até a vinda do Messias. E agora tem uma semana, que é essa que nós estamos vivendo, que são, nós vamos ver isso no próximo capítulo, que se trata de um número simbólico, que é uma era, que é esta da dispensação que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando já no fim desta primeira metade, que é muito longa, mas estamos lá. A última metade, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, 1.260 dias, são vários, é tudo a mesma coisa. Esta última metade é a metade pior, é a metade da chamada grande tribulação, é a metade quando o anticristo irá se manifestar, a igreja vai sofrer terrivelmente e ser dizimada, institucionalmente. Não vai acabar porque sempre os crentes aí são igreja, mas institucionalmente ela vai ser dizimada. Numa terrível perseguição e também a palavra me fugiu, apostasia. Muitos crentes nominais, amor por Cristo muito pouco, os fiéis mortos, perseguidos, mas vai ser uma semana, a última semana é uma semana encurtada. Não será como a primeira metade que nós estamos vivendo, que é longa. Desde quando Cristo subiu até hoje, ainda estamos na primeira metade. A segunda metade vai ser curta, porque a palavra de Deus diz que esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Por causa dos eleitos. Mas então, veja, ele está dizendo que a 7ª trombeta já vai fazer parte dessa metade terrível final. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: quando o anjo apareceu aqui, você no verso 2, lembra que ele disse que tinha na mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Esse livrinho não é o mesmo livro lá que nós vimos no capítulo 5, em que Cristo foi o único digno de abrir. Aquele era o livro dos decretos de Deus e dos seus juízos, e os selos que ele tirou. Mas esse livrinho faz parte deste livro. Este livrinho aberto é o Evangelho, é a palavra de Deus. Ele está no diminutivo mesmo, talvez por causa do ato de engolir. Ele é chamado livrinho. E está aberto. É um rolo desenrolado na mão de Cristo. E veja o que ele diz. A voz, de novo, falou comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele te será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, veja, por isso que eu coloquei como título uma santa convocação missionária. Porque nós estamos no fim, estamos já nesta última dispensação. O Senhor diz: não vai demorar, jurou, mas deu oportunidade e nos convoca, na pessoa de João, o apóstolo, a devorar o livrinho. A palavra de Deus é a representação
do conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua salvação, as suas doces e santas doutrinas. Então, devorar o livrinho é conhecer a palavra de Deus, é devorar as Escrituras. João tinha que fazer isso e cada um de nós tem que fazer isso. Nós não podemos nos lançar para a obra missionária sem antes ter este conhecimento profundo das Escrituras, das sãs doutrinas. Isso é uma coisa ligada à outra, porque se nós negligenciamos o conhecimento doutrinário, teológico e doutrinário, porque tem muita gente contra teologia e doutrina. Por favor, não. Teologia é estudo de Deus, conforme está revelado nas Escrituras. E doutrina é a sã doutrina que nos foi legada na palavra de Deus. E que temos que conhecer, nos aprofundar, porque isso vai determinar um são testemunho, um testemunho verdadeiro e não falso ou equivocado, que é o que infelizmente está acontecendo. Nós temos hoje gente se lançando para a obra missionária ou pregando o evangelho sem conhecimento doutrinário, conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. E então é uma pregação perneta, é uma pregação defectiva, é uma pregação que não corresponde ao verdadeiro evangelho. Então, devorar as Escrituras é buscar conhecer o mais que pudermos da palavra de Deus, das Escrituras. É comer para pregar. Porque ele diz, veja, ele diz assim, é necessário que ainda profetizes. Então, você come o livro e vai profetizar, e vai pregar. Aliás, eu não vou dizer aqui o texto, mas pelo menos Jeremias e Ezequiel comeram um livro para profetizar. Mesma coisa, esse doce na boca e tal, e depois amargo. E saíram para profetizar. Você pode achar isso. Por que doce? Bem, porque a palavra de Deus é doce. Você tem 2 salmos que falam disso, né? No Salmo 19, que fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E também no 119, 103, fala da palavra de Deus como um doce. E é mesmo, né? São as doces histórias e mensagem de Cristo, salvação, graça, libertação dos pecados e do inferno. Que consolação é a palavra, como é doce a palavra de Deus. Mas é amarga. É amarga por 2 motivos. Ela é amarga porque condena. É como o apóstolo Paulo diz, estamos cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Então, a palavra de Deus salva e condena. Então, para alguns, ela é amarga porque condena. Mas para todos os crentes será amarga por causa da perseguição. Você vai pregar, vai encontrar rejeição, vai encontrar perseguição. Gente não vai aceitar, principalmente se você for fiel e pregar a palavra de Deus com fidelidade. Se você for pregar a palavra de Deus do jeito como os pregadores da prosperidade fazem, tudo é mel, tudo é mel, tudo é mel, doce mel, não tem nada amargo, não tem confrontação contra o pecado, nem anúncio de juízo e de condenação para aqueles que não creem. Mas se você for fiel, for pregar com equilíbrio o que a palavra de Deus ensina, pode esperar a perseguição, rejeição. Gente que não vai aceitar de forma alguma que você recrimine pecado, práticas pecaminosas, errôneas, dentro da igreja, na vida de muitos crentes. Então, um pastor fiel vai experimentar
esse doce e esse amargo. Mas veja o Senhor Jesus, que faz um juramento que não vai demorar, que ele vai executar o seu juízo e será breve. É o mesmo que insiste, conclama João e a sua igreja e a nós a comermos e devorarmos a sua palavra e sairmos para pregar. Se já foi inaugurado no tempo de João e o juramento foi feito lá, que não vai demorar, imagine agora. Nós estamos nos últimos dias. Então, não há tempo a perder. Devorar o livro e sair. Obedecer ao Senhor Jesus, o seu desejo. E pregarmos até o fim. Já estamos velhos, cansados, muitas coisas Deus nos concedeu por sua graça a fazer. E nós todos olhamos para trás e ficamos felizes porque Deus nos concedeu a graça de obedecer, de comer o livrinho e de pregar. Mas não acabou. Eu tenho muito que aprender da palavra de Deus. Eu tenho muito que devorar deste livro santo. E eu tenho muito que ainda pregar e falar aos homens que se arrependam e creiam no Evangelho, porque o juízo virá. Não vai demorar. Deus é longânimo e está dando oportunidade. Antes do juízo, a graça, o arco-íris, a misericórdia. Mas depois não haverá mais arrependimento, não haverá mais oportunidade. Então, esse é o interlúdio desse capítulo 10, nessa santa convocação missionária. O capítulo 11 continua, não, é o mesmo assunto. É a mesma convocação, com detalhes mais claros a respeito do sofrimento que a igreja vai experimentar nesta grande tribulação. Mas que Deus nos anime, né, sabendo que nós temos esse grandioso privilégio de sermos convocados por Ele, designados por Ele, para pregar. Comer o livrinho, pregar, ainda que doa no estômago e seja amargo. Mas é glorioso, porque estamos obedecendo ao Senhor, cumprindo o seu propósito e aguardando este grande dia da libertação final que o Senhor nos dará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, não é? Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. Queremos, ó Senhor Deus, cumprir a Tua palavra, como está escrito. Paramos e ficamos quietos diante daquilo que o Senhor não quis revelar, mas beber, comer, devorar aquilo que o Senhor quis revelar no livrinho e ter todo o conhecimento necessário para podermos, ó Deus, sair. Não só sentir o doce mel das santas promessas da gloriosa salvação, mas pronto a sentir o amargo no estômago da rejeição. Ó Deus, tem compaixão. Dá-nos firmeza, persistência. Dá-nos pelo Teu Espírito Santo, que não venhamos a desistir por nada até o fim. Possamos entrar por todas as portas que o Senhor abrir, pregar e falar e anunciar que o Senhor ama, que o Senhor salva, que o Senhor redime, que o Senhor perdoa, que o Senhor livra do inferno e da ira vindoura.
mas também, Senhor, estar com os homens para que se arrependam antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos estas coisas. Amém.